eu vou acabar agora as considerações dos livros dos profetas menores, fazendo breves considerações aqui sobre os 3 últimos livros do Velho Testamento, que vai ser Ageu, Zacarias e Malaquias. Então nós temos o primeiro livro de Ageu. Ageu, o nome Ageu significa festivo. E ele é um profeta pós-exílio, assim como Zacarias e assim como Malaquias. São todos depois da volta, do retorno do cativeiro da Babilônia. Nós podíamos colocar ainda Joel entre esses 3 profetas, porque possivelmente Joel também tenha vivido depois do exílio. Mas nós temos Ageu. Então um livro pequeno com 3 capítulos. E ele vai ser contemporâneo de Zacarias, na média de 520 a.C. E ele, segundo a tradição, Ageu, quando ele profetizou, foi na época da volta, quando Ciro havia determinado que os judeus voltassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. E ele voltou, mas pelo que se entende e se diz os comentaristas, ele era um homem já idoso. E possivelmente ele tenha visto o templo antes de ser destruído. Se diz que ele poderia ter entre volta de 70 a 80 anos quando ele profetizou, e ele profetiza por pouco tempo, são um ministério de 4 meses, durante o reinado do rei Dario, de 522 a 486 antes de Cristo. E ele é um profeta prático, bastante prático. O ministério dele se dá junto com Zacarias, só que Zacarias é um jovem e ele é um homem já idoso. E o que ele vem trazer aqui é porque houve a volta dos israelitas, dos judeus a Jerusalém, só que quando eles voltaram, eles começaram a se preocupar cada um com as suas próprias coisas e abandonar as coisas de Deus. Então ele vem fazer uma exortação ao povo, porque a construção havia cessado. Então se colocou o fundamento da casa, mas não se terminou. Então eles começaram a construir, houve oposição e eles pararam de construir. E aí Ageu vem com força, dando uma palavra de exortação e dizendo que as coisas não estão dando certo porque eles se esqueceram da casa de Deus. E aí diz, cada um se preocupa com a sua casa, e a casa de Deus ficou deserta, abandonada. Então essa é a situação, é um abandono e a despreocupação com a casa de Deus, com as coisas de Deus. Então é quando nós colocamos as nossas coisas em primeiro lugar, as coisas de Deus ficam em segundo. Então isso foi o que aconteceu e o que acontece geralmente na nossa vida. Primeiro é o nosso e depois é o de Deus. Só que quando ele traz essa exortação, o povo ele começa a obedecer. Então se tu pegar no capítulo 1, versículo 12, quando ele prega, e ali está Zorobabel e Josué, que são os 2 líderes do povo. Zorobabel, ele é da linhagem de Cristo, ele vem descendente de Davi, e Josué é o sumo sacerdote. Mas diz que quando eles obedeceram a voz de Deus e as palavras do profeta Ageu, aí Deus vai reverter toda essa situação. E o Senhor suscita o espírito de Zorobabel e de Josué e de todo o povo, e aí eles vêm e eles voltam a fazer a obra da casa de Deus. Então, o interessante aqui é que eles obedecem à voz do Senhor e eles se voltam para a casa de Deus. Então, quando eles se voltam, volta a bênção de Deus, e Deus diz, olha, eu sou o dono do ouro e da prata. Aqui é interessante, a gente usa, e a gente vê muitas vezes na igreja se usar essa passagem, né? Ageu 2:8, minha prata é meu ouro. Assim diz o Senhor dos exércitos. E Deus, embora que eles não tivessem tantas condições para fazer um templo semelhante ao que Salomão fez, Deus prometia que a glória dessa última casa ia ser maior do que a primeira. Então a bênção de Deus veio quando eles se ocuparam nas coisas de Deus.
E é um exemplo para nós. Nós temos o costume de sempre colocar nossas coisas em primeiro. Nós somos assim. E as coisas de Deus ficam em segundo plano quando dá as coisas de Deus. E aqui Deus está chamando o povo para trazer as coisas. Primeiro colocar a obra de Deus na frente. E Deus promete a bênção. Eu acho interessante, tem um versículo da Bíblia, quando Paulo escreve aos Filipenses, e aí ele fala sobre essa situação nossa particular do cuidado das nossas coisas. Então aqui tu pegar Filipenses depois, no capítulo 2, no verso 21, Paulo diz, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então essa é a nossa vida, nós buscamos a nossa situação, e as coisas de Deus na minha vida geralmente ficam em segundo lugar. E aí Deus está esperando que buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro. O reino e a justiça é a primeira coisa, mas aqui o povo vem a ser chamado e eles ouvem a voz de Deus e obedecem, e Deus começa a operar e a abençoar. E aí Deus promete, mesmo que não tenha nada, não tem semente no celeiro, na videira, e a figueira, a romeira e a oliveira não tem dado fruto, mas Deus promete que a partir de que eles comecem a fazer a obra de Deus, Deus promete trazer a bênção sobre eles. Nós vamos de Ageu ao livro do profeta Zacarias. E aí Zacarias significa Jeová recorda. O Senhor se lembra, o Senhor recorda das coisas. E ele vai ter o seu ministério junto com Ageu, só que quando ele inicia o ministério dele, ele é um jovem, é um moço, não é um homem velho. E ele é interessante que ele é da família sacerdotal, então ele é sacerdote. Ele diz que ele é filho de Baraquias, filho de Ido, e eles são uma linhagem de sacerdotes. Então ele vai se datar também nesse período de 520. Só que se tu pegar Zacarias é um profeta diferente de Ageu, ao meu ver. Ageu é um homem já idoso e prático. Ele vem trazer uma mensagem prática, uma mensagem de execução, de colocar as mãos da obra, uma mensagem de prática. Zacarias já é um profeta espiritual, é uma coisa mais profunda. Ele vem com coisas espirituais e que se discernem, como diz o apóstolo Paulo, espiritualmente. Ele vem com muita coisa de Apocalipse, ele vem com o dia do Senhor, ele vem com coisas profundíssimas. Então Ageu vem trazendo coisas do momento, coisas práticas. Mas já Zacarias, ele aparece anjo, quase como tu vai ver no Apocalipse, porque raramente tu vê os profetas, eles recebem mensagem de Deus, mas Zacarias tem muita visão, tem muita coisa do Espírito, tem aparição do Senhor Jesus Cristo, tem aparição de anjos, e ele vê coisas espirituais. Então é diferente um profeta do outro, como vão se distinguir? Ele vê coisas, tem muita visão. Tem a primeira visão dos cavalos, depois tem as visões dos 4 chifres, dos 4 carpinteiros. Tem a terceira visão quando Jerusalém é medida. Tem a visão quando o sumo sacerdote é acusado. E aqui no capítulo 3, quando o sumo sacerdote é acusado, Josué, que Satanás se opõe a ele, a mão direita para se opor ao sumo sacerdote. Aqui quando diz no 3 que as suas vestes estão sujas, diz que do original é como se as vestes tivessem excremento, estivessem com excremento, com esterco. Então essa era a situação do sumo sacerdote. E aí é tirada aquelas roupas e é colocada roupas novas. Também tem coisas sobre, no versículo no capítulo 3, aí no verso 9, diz, no finalzinho, diz que ele tirará a iniquidade dessa terra num só dia. E aí ele já está anunciando o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo.
Também no capítulo 4, quando ele tem a quinta visão do castiçal de ouro, tem uma palavra que é bastante conhecida nossa, que é aquela que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Ele tem a sexta visão, que é um rolo voante. A sétima visão, que é uma mulher em uma efa, que é a iniquidade. A oitava visão são 4 carros. E ele fala sobre o renovo. Então existem bênçãos prometidas, existe exortação ao povo também, tem coisas que são práticas, quando Deus chama a executar juízo e justiça e verdade, mostrar piedade, ter misericórdia, não oprimir a ninguém. Mas tem muita coisa que é profética, tem muita coisa de Apocalipse, é quase que é como o livro de Daniel, ainda que Daniel tenha metade da história, metade é profética. Zacarias é quase todo profético e é espiritual e é coisa mais profunda que a gente tem que parar. Tem coisas do final dos tempos, tem coisa que é para a época do fim dos tempos, para a época da grande tribulação. Então é profundo. Então são profetas que, embora que sejam contemporâneos, se conheceram, trabalharam juntos, ele traz coisas do Espírito. E a gente tem que parar para ler. E agora mesmo, quando estou fazendo estudo sobre Apocalipse, muita coisa vem também em Zacarias e Daniel são os principais que tu vai pegar. Bastante coisa. Depois nós passamos de Zacarias, vamos para Malaquias. E Malaquias é o último livro. E Malaquias também é o último profeta. E o nome dele significa meu mensageiro. Então ele é o último dos homens. Diz que depois de Malaquias existe 400 anos de silêncio. E nós vamos datar ele, Malaquias, nós vamos datar ele no período de 430, 420, vai ser quase 100 anos depois de Ageu e de Zacarias, e depois de Malaquias que há o silêncio de Deus. Não é que não tenha havido profeta e não tenha havido profecia, mas não existe palavra, não existe outro livro. Até chegar João Batista não tem outro profeta que apareça que a gente conheça. Então Malaquias é o último, é o meu mensageiro. E aí nós vamos terminar o livro, o Velho Testamento. E a mensagem dele também é uma mensagem pesada. Ele vem falando contra a ingratidão do povo, porque o povo se queixa, o povo não está honrando a Deus, o povo está agindo com astúcia. E ele fala sobre as ofertas que estão dando de maneira desonesta. Eles estão oferecendo coisas, ofertas com problema, animais doentes ou estragados, e ele disse, olha, Deus não aceita isso aí, porque para Deus é o melhor. Mas eles não estão honrando a Deus, embora que eles façam formalmente as coisas, eles não estão honrando a Deus de coração. E aí Deus vem pesando a mão contra o povo, mas isso aqui lembra, é pós-exílio, eles já estão ali naquele período depois do exílio. E também tem queixa, havia muitos sendo desleal, havia se tornado, parece que comum o divórcio, e aí Deus coloca que ele não aceita, que Deus detesta essa situação de divórcio, de repúdio. Então Moisés tinha dado ordem que se podia repudiar, se fazia uma carta e se repudiava a esposa e aí ficava tranquilo. Então parece que isso se tornou alguma coisa comum e corriqueira, e Deus se levantou contra essa situação. Você tem também o anúncio da volta do Senhor, e aqui tem o famoso versículo sobre os dízimos. Por quê? Porque eles não estavam sendo corretos com Deus, e Deus chama eles a trazer os dízimos, para que a partir de que eles viessem a trazer os dízimos,
e cuidassem da casa de Deus, Deus ia trazer bênção sobre todos eles. E aí tu vai pegar isso no Malaquias 3:10. Também tem no final, capítulo 4, vai trazer uma restauração final, vai trazer uma bênção de que aquele que teme o nome do Senhor vai nascer o sol da justiça. Então ele termina com uma mensagem de esperança ao povo. E assim nós terminamos com considerações rápidas desses livros, esses 12 profetas menores. Então o entendimento que tem que ter, que nós temos 2 profetas que eles não têm data certa, que é Obadias e Joel, que eles podem ser do 9º século antes de Cristo ou podem ser pós-exílio. E temos os profetas antes do exílio, que são Oséias e Amós, no século 8, para o reino do norte, Miqueias e Isaías para o reino do sul, e Jonas para os ninivitas. Então esses são do oitavo século antes de Cristo. Depois nós temos os 2 profetas do exílio, que seria Daniel e Ezequiel, e depois nós temos os pré-exílios, aqueles que foram profetas antes do exílio, que aí vai entrar Jeremias, vai entrar Naum, Sofonias e Abacuque. Então nós temos esses 4 profetas. E depois nós vamos ter os profetas depois do exílio, que vai ser o Ageu, o Zacarias e o Malaquias. E aqui poderia se enquadrar o Joel e também o Obadias. Então essa seria a colocação dos profetas para ter o seu entendimento. Pai, nós te damos graça pela tua santa palavra, que o Senhor esteja operando nas nossas vidas através do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.